igreja. Tentar de novo. Boa noite, igreja. Amém. Cumprimenta aí o irmão que está perto de você. E vamos celebrar o Senhor com alegria? Refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão vindo. De abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, e são vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez, chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Declara isso, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando.
eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. Eu não sei se você está entendendo o que você está cantando, mas Deus, Ele te deu algo. Hoje as pessoas não têm a oportunidade de receber tudo de Deus. Em alguns países elas não têm nem acesso a isso. Elas podem morrer se elas tiverem o que Deus preparou para elas. Mas você tem acesso. E meu irmão, se você recebe as coisas de Deus assim, tá complicado. Ele tá te dando vida, Ele tá te dando cura, Ele tá te dando libertação, Ele tá livrando você dos problemas, Ele tá suprindo as suas finanças e você tá celebrando assim a Ele. É assim que você celebra? No momento de uma festa você dança assim? Tá na hora da gente começar a receber aquilo que o Senhor tá falando. Você pode bater palma? Você vai cantar assim comigo. Você pega a vida, você pega a cura e pela fé você vai pegar tudo que Ele preparou pra você. Amém? Amém? Aleluia! Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego, agarro e pego. Eu pego, agarro e pego. Eu pego, agarro e pego. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Tudo já foi conquistado por você. É direito nosso. É nossa herança. Nós recebemos tudo, Pai. Nós recebemos tudo, Senhor. Graças nós te damos, Pai. Aleluia. Em meio às aflições, levanto as minhas mãos e canto. Deus é bom, Deus é sempre bom. Em meio às
mãos e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Em meio à escuridão, eu ergo a minha voz
bom, sempre bom. Eu canto, eu canto, eu canto. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, sempre bom. Sim, Deus é bom, Deus é bom, sempre bom. Sim, Ele é bom, Deus é bom, sempre bom. Ele é bom, Ele é bom, Deus é bom, sempre bom. Canta isso, Deus é bom, sempre bom. Ele é bom, Deus é bom, sempre bom. Ele permanece sendo bom, Deus é bom, sempre bom. Nele não há variação, Deus é bom, sempre bom. E a sua bondade dura para sempre, e a sua bondade dura para sempre, e a sua bondade dura para sempre, sempre, sempre bom. Deus é bom, sempre bom. Obrigado, Pai. Deus é bom. Ah, Senhor, somos gratos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, obrigado porque o Senhor não muda, o Senhor não varia. Obrigado porque podemos confiar, podemos estar seguros em você. Obrigado, Pai, porque podemos confiar em você, sabendo que o Senhor é um Pai bom, que o Senhor é um Pai que tem planos de paz e não de mal para a nossa vida. Ah, Senhor, te rendemos graça por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado porque podemos expressar a Ti a nossa adoração, podemos expressar a Ti a nossa gratidão. Dedicamos o nosso tempo, a nossa vida para você, Senhor. Estamos com expectativas naquilo que o Senhor fará nesse lugar. Senhor, no nome de Jesus, eu te rendo graças, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Pai, nós queremos agora, enquanto igreja do Senhor, unidos em concordância, Senhor, orar pela vida de João Darlison e pela vida de Emily, Pai, mãe e filho que estão no hospital agora. Pai, a tua palavra nos garante que cura e que saúde é o teu desejo sobre a vida de cada pessoa nessa terra. Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida deles agora. Declaramos, Pai, a tua unção de cura, o teu poder curador, o Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, operando sobre o corpo deles agora. Declaramos cura completa da cabeça à planta do pé, uma recuperação sobrenatural, eles sendo assistidos pelo teu poder, guardados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, declaramos cura sobre a vida deles agora, sabendo que o Senhor sempre nos ouve, e que se o Senhor nos ouve, é certo que havemos de receber aquilo que temos orado, Pai. Obrigado por esse culto. Eu repreendo em nome de Jesus toda a opressão, toda a pressão do diabo sobre a mente de pessoas nesse lugar, que queira impedi-los de receber a tua palavra. Declaramos, Pai, cura completa sobre a vida de pessoas nesse lugar. Toda dor de cabeça, toda dor natural no seu corpo, bate em retirada agora em nome de Jesus. Oh, Pai, dedicamos a Ti o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, completamente rendidos para Você, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Teu rosto sabe disso?
Então dê um sorriso para quem está do seu lado, diga para ele: que bom que você veio. Não, você pode fazer melhor. Vamos de novo, diga para ele: que bom que você veio. Diga para ele: você está no local do seu crescimento, e nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode sair do seu lugar e cumprimentar a vida de alguém, fale com ele, se apresente para ele, diga para ele que você está aqui para servir a vida dele e que ele é importante para o Senhor. Afinal, somos parte de um mesmo corpo. Deus nos uniu com um objetivo, Deus nos uniu com um propósito. Aleluia! Que bom, irmãos, poder estarmos juntos nessa noite. Sei que já fez isso, você pode ir tomando teu assento. Que bom que você decidiu estar recebendo do Senhor nesse lugar. Eu quero te dar as boas-vindas, né? Dizer que você é muito bem-vindo aqui. E eu quero conhecer quem está nos visitando pela primeira vez nessa noite. Eu queria que você levantasse tua mão. Nós queremos te conhecer e também te presentear. Amém? Temos um grupo de irmãos aqui, sejam bem-vindos. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Amém, então sejam bem-vindos. Se vocês já são cristãos e congregam em outra igreja, leva a paz do Senhor para o pastor. Se vocês não estão congregando, eu creio que aqui possa ser um bom lugar para você se envolver e crescer em Deus. Você está bem? Seja bem-vindo, você que também é de casa, né? Você que está nos acompanhando online por meio do nosso canal, Verbo Maurício de Nassau. É muito bom poder estar em casa, é muito bom poder estar congregando. Eu posso dizer, irmãos, a você, como eu já falei por mais de uma vez, eu não sei viver sem o contexto, sem a unção de igreja local. Eu não sei se você é forte o suficiente para isso. Eu acredito que não, porque a Bíblia nos instrui a congregarmos, né? Mas eu não consigo viver sem isso, e para mim é maravilhoso estar nesse lugar, me expor a um ambiente de igreja e saber que Deus tem algo para ministrar ao nosso coração nessa noite. Essa é uma noite bem especial por 3 motivos. Primeiro, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. Vamos comemorar aquilo que Jesus fez por mim, por você naquela cruz. Vamos celebrar a nossa justificação e a cura que Ele conquistou para nós naquela cruz. Mas essa também é uma noite importante e especial, porque vamos celebrar a vida dos nossos irmãos concluintes da nossa última turma do discipulado. Eu quero que eles possam ficar de pé e você dar uma salva de palmas para a vida deles. Isso, fica de pé, não se acanha não. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Vocês podem sentar. Além deles, nós temos mais um grupo de irmãos que estão concluindo, mas que não puderam vir hoje e vão receber o seu certificado de conclusão mais adiante. Mas essa também é uma noite especial, porque desde o início dos cultos do mês de fevereiro, nós estamos falando sobre o Rema aqui na nossa igreja. E o Rema é uma escola do Espírito, fundada há 49 anos atrás, lá nos Estados Unidos, na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma. E essa escola tem tocado a vida de pessoas nesses 49 anos em 52 nações diferentes. Pessoas foram alcançadas pelo ensino da palavra, se expuseram durante 2 anos ao ensino para aprender, receber do Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, o intuito do Rema não é que você se torne um teólogo, não é que você se torne um pastor. O intuito do Rema não é te preparar de uma forma natural, mas o intuito do Rema é fazer você descobrir quem você é, fazer você entender tudo que Deus tem para você. Como eu gosto de dizer, o Rema é uma oportunidade que Deus tem de apresentar você para você mesmo. Essa escola tem a duração de 2 anos, as aulas desse ano vão começar no dia 3 de março, amém? E são 24 matérias, 3 noites por semana, segunda, quarta e sexta, 2h15 por noite. E eu posso te dizer, irmãos, que existe uma vida cristã para você antes do Rema e depois do Rema. E às vezes nós falamos isso e eu sempre gosto de frisar. As pessoas dizem assim: não, você está falando isso para fazer propaganda do curso. Não é para fazer propaganda do curso. Nós estamos falando isso porque isso é uma realidade. E se você tem a oportunidade de fazer o Rema, não fica de fora. Lá fora, no final, ali à tua esquerda,
em frente ao nosso Verbo Shop, vai ter uma mesa lá. Se você desejar mais informações, fazer sua matrícula, você pode passar lá, amém? Natália vai estar lá e ela vai poder te ajudar e te assistenciar com isso, para que você possa ser bem instruído acerca do curso, amém? Nós tivemos ontem uma aula maravilhosa sobre aliança de sangue. Quem estava aqui? Eu não estava presencialmente, mas assisti o culto ao vivo, amém? Foi uma aula maravilhosa. Na quinta-feira também nós tivemos uma aula falando sobre caráter de Deus, aprendemos um pouco sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, como vocês sabem, se você é daqui, eu gosto muito, um assunto chamado escatologia. Nós começamos a falar sobre isso lá no sábado da semana passada. Nós entendemos que escatologia é o estudo do fim, ou o estudo das últimas coisas. É quando nós vamos estudar o nosso futuro, aquilo que vai acontecer, não somente o nosso, mas o que vai acontecer com o futuro dos gentios, o que vai acontecer com o futuro de judeus, o que vai acontecer com o futuro dessa terra, o que vai acontecer com quem ficar aqui depois do arrebatamento. E nós falamos no último dia que falamos sobre essa matéria, que seria impossível em um dia nós falarmos tudo desse assunto. Lá no Rema você tem uma matéria onde você vai aprender por 7 noites, 2 horas e 15 por noite sobre esse assunto. E ainda assim nós não conseguimos esgotar tudo, porque é um assunto muito extenso, mas é um assunto maravilhoso. E é um assunto fácil, ao contrário do que algumas pessoas acreditam ser muito difícil. E se você estava aqui no último sábado, e se você não estava no sábado, não o de ontem, mas o anterior, eu te incentivo a assistir o culto no nosso canal no YouTube. E nós terminamos e encerramos aquele culto falando sobre arrebatamento. Quantos se lembram? Glória a Deus. 3 têm uma boa memória, né? Eu quero crer que os outros ficaram com vergonha de levantar a mão. E eu falei para você naquele momento, e vou falar de novo hoje, que nós não vamos abordar coisas que vão acontecer nem com judeus, nem com gentios diretamente nessa noite também. Por quê? Porque como o assunto é gigantesco e muito extenso, eu quero focar naquilo que vai acontecer com você, que é a igreja. Diga, eu preciso saber o que vai acontecer comigo. Amém? Nós entendemos pela palavra que a Bíblia ela é escrita e direcionada para 3 grupos de pessoas: judeus, gentios e igreja. Então nós precisamos entender o que vai acontecer comigo e com você. Você está aqui ainda? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Eu quero ler com você Apocalipse no capítulo 4, e eu já quero te lembrar e indicar alguns livros sobre esse assunto que tem disponível lá na nossa livraria. Primeiro é Movido pela Eternidade, de John Bevere. Faça sua vida valer a pena hoje e para sempre. Aleluia. E uma pergunta maravilhosa que tem nesse livro: como você passará a sua eternidade? Amém? Outro livro é Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, do irmão Rick Renner, um manual bíblico que prepara você para estes tempos difíceis de últimos dias em que estamos vivendo. E nós falamos lá na experiência Rema da semana passada por que nós estamos nos últimos dias, o que são os últimos dias. Falamos sobre o período de tempo em que o ser humano vai viver sobre essa terra. E tem outro livro que eu quero te indicar, Profecias do Fim dos Tempos, volume 1, o plano profético, do reverendo Derek Walker, amém? E ele vai te falar sobre o plano de Deus para a humanidade, entender um pouco mais sobre escatologia e detalhar alguns assuntos maravilhosos. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, você abriu? A Bíblia nos diz o seguinte: depois destas coisas, olhei, isso é o apóstolo João falando, né? Ele tem uma visão, Jesus aparece para ele, e Jesus traz algumas instruções para o apóstolo João, quando ele estava lá na ilha de Patmos. E ele diz assim, olha, depois destas coisas, quando ele termina de escrever as cartas para as 7 igrejas, que você vai ler depois em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, ele diz: e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que falava comigo, falando de Jesus, falando para ele: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Diga, Jesus chamando. Amém? A partir de Apocalipse capítulo 4, isso aqui é uma representação do arrebatamento da igreja, a igreja sendo tirada e levada aos céus, e a partir do que vai ser falado agora,
ele vai trazer um panorama sobre o que vai estar acontecendo na terra, vai citar algumas coisas que vão estar acontecendo no céu depois do arrebatamento da igreja. Então nós terminamos falando de arrebatamento, mas eu quero te mostrar agora que o próprio Senhor Jesus, eu vou citar alguns textos aqui nessa noite, ele já nos garantia, e garantia para quem estava com ele, lá em João capítulo 14, ele dizia, olha, não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, se alguém pudesse perguntar o que é que Jesus está fazendo no céu, que ainda não voltou, você poderia dizer, ele está preparando o meu lugar. Mas sabe de uma coisa? Está chegando o dia que ele vai voltar, para nos arrebatar. E nós falamos bem sobre arrebatamento aqui, no nosso último encontro, né? Falamos como vai acontecer, no abrir e fechar de olhos, vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Tá, pastor, mas e depois disso? O que será da minha vida? E eu quero ler com você agora, e eu quero que você vá comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diga, Deus é bom. Paulo, escrevendo para os irmãos da cidade de Corinto, ele diz, porque importa, diga, importa, ou é necessário, ou precisa acontecer. Importa que todos nós, olha para cá, lembra do que falamos na última aula? Quando Paulo diz todos nós, quem são esses nós aí? São aqueles para os quais essa carta estava sendo escrita, ou grupo de pessoas para a qual essa carta estava sendo escrita. Então, quando Paulo diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, esse nós aí, pode voltar? Esse nós aí é a igreja, porque Paulo estava escrevendo para igreja, para pessoas salvas. É importantíssimo a gente entender essas coisas, porque senão a gente vai aplicar versículo que é para judeu, falando para a igreja, versículo que é para gentil, aplicado dizendo que é para a gente, e a gente mistura tudo. Então, quando você for ler a tua palavra, tente identificar aquilo que está sendo escrito, está sendo direcionado para quem? Quem é o público daquilo? Quem é que está recebendo aquelas instruções? Então, quando Paulo escreve para Corinto, ele está escrevendo para pessoas salvas. Então, ele diz, para nós que somos salvos, é necessário que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Parte B do versículo. Para quê? Olha o motivo. Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Paulo nos diz que todo aquele que nasceu de novo, diga, todo que nasceu de novo. Todo mundo que é a igreja, todo mundo que nasceu de novo, precisa comparecer perante o tribunal de Cristo para receber as recompensas pelo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Lembra que o que você fez antes do novo nascimento foi pago em Jesus? Mas depois que eu recebo Jesus e que o Espírito Santo vem morar em mim, tudo o que eu fizer por meio do meu corpo, daqui para diante, está sendo computado. E isso vai garantir para mim e para você recompensas. Diga, recompensas. Ou não. Tudo bem até aqui? Quando isso vai acontecer? Após o arrebatamento, nós vamos comparecer perante o Senhor Jesus no tribunal de Cristo. Agora, para que você entenda algo, quando nós usamos a palavra tribunal, a gente pensa logo em julgamento. E um julgamento, como nós conhecemos na nossa cultura, tem a ver com determinar se alguém é culpado ou inocente. Não é assim? Quando a gente fala de julgamento, as pessoas pensam logo, fulano é culpado ou fulano é inocente. Se nós não entendermos bem o que a Bíblia nos quer dizer, nós poderíamos ver essa expressão e pensar, olha, então depois do arrebatamento eu vou comparecer perante Jesus para saber se eu sou salvo ou não? Não. Se você foi arrebatado é porque você foi salvo. Amém? As expressões julgamentos, escritas no grego e traduzidas para o português como julgamento, trazem a ideia, ou tribunal, julgamento, traz a ideia de recompensas.
seja para quem é salvo ou para quem não é salvo. Deus é um justo juiz, ele vai julgar, mas quando ele usa a palavra aqui, tribunal de Cristo, ele usa uma palavrinha grega para se referir a tribunal, uma palavra chamada bema, diga bema. Mais uma vez, mais uma vez. E bema significa plataforma da recompensa. Você está aqui? Então a Bíblia nos diz que nós vamos comparecer diante de Jesus em uma plataforma de recompensa. Isso é tribunal de Cristo. Não é para determinar se você é salvo ou não. O que determina isso é a minha e a tua confissão, a nossa crença em Jesus enquanto a gente está aqui. Depois que, irmão, que a gente partir dessa terra, ou sendo arrebatado, é porque a gente já foi salvo. Mas nós vamos comparecer perante a plataforma da recompensa de Jesus. Para quê? Para nós recebermos os nossos galardões, para nós recebermos aquilo que fizermos por meio do corpo. E aí Paulo, lá eu quero ler com você agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, eu peço que você acompanhe comigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia usando a palavra coroas, para se referir a galardões. Por quê? Essa plataforma de recompensa, esse local onde nós vamos estar diante de Jesus para receber os nossos galardões, era o mesmo local que naturalmente as pessoas subiam ao final de uma competição de esporte. Se nós pudéssemos usar uma linguagem da nossa época, é como se a gente dissesse assim, olha, o tribunal de Cristo é o pódio de Cristo. É o lugar onde ficam os vitoriosos, onde vão receber a recompensa. Quem aqui já assistiu corrida de Fórmula 1 ou competição nas Olimpíadas ou coisas assim? Não tem aquele pódio que sobe geralmente o primeiro, o segundo e o terceiro lugar? Pronto. Aquilo ali surgiu dessa palavra e do que era usado na Grécia Antiga, nas culturas antigas, chamado bema. O local, a plataforma onde os vencedores iriam para receber as suas coroas de louro que representavam a vitória. Então nós, porque vencemos, e em Cristo não só é 1, 2 ou 3, não só ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. Nós vamos comparecer nesse lugar e Jesus vai estar na nossa frente, nos coroando, nos presenteando com os nossos galardões. Uau! E a Bíblia fala de vários tipos de coroa para se referir a galardões. A Bíblia fala de uma coroa incorruptível. A Bíblia fala da coroa da vida, se referindo a mártires que sofrerão e morrerão pelo Evangelho. A Bíblia fala da coroa da glória, se referindo a pastores, pessoas que exercem posição de autoridade na igreja. A Bíblia fala da coroa da justiça, aqueles que amam, que aguardam o retorno. A Bíblia fala da coroa do regozijo, destinada para aqueles que são ganhadores de almas. Então a Bíblia vai usando várias expressões para se referir a galardões. Pastor, vai ser uma coroa mesmo? Eu não sei. Mas dá-se a entender que pode ser. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Não enferruja não, viu? E não te preocupa não, porque você vai estar com o corpo glorificado. Então não vai ser pesado botar na cabeça não. Mas você abriu 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, Paulo, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre o fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Aí ele diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então diga: Jesus é o fundamento da construção da minha vida. Amém? Então, usando uma linguagem de hoje, é a sapata da nossa construção. Né? Então ele está dizendo: olha, tudo começa em Jesus. Ele é o fundamento, ele é a pedra fundamental. É dele que é por causa dele que nós existimos. E ele disse: olha, eu fui até vocês e levei o fundamento. Eu ensinei Jesus. Agora, ele nos diz: veja cada um
como edifica sobre este fundamento. Então, como eu vou viver a minha vida a partir de Jesus, do novo nascimento, daquilo que eu recebi, é responsabilidade minha. Olhe para seu vizinho e diga: a responsabilidade de viver a vida cristã é tua. Não é Deus que vai viver por você. Amém, irmãos? Ah, Senhor, arranca isso da minha vida. Não. Quem vai ter que arrancar é você. Senhor, muda o meu pensamento. Não. É você que tem que mudar. Mas pastor, eu pensei que era assim. É não. Mas a gente não vai falar sobre isso nessa noite, amém? Só que você com gostinho de quero mais. Para outro momento a gente falar mais sobre isso. Mas perceba, ele diz: cada um veja como você edifica a sua vida. Como você constrói, como você vive a sua vida a partir de Jesus. E aí ele diz agora, olha. Se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento, sobre Jesus, se aquilo que eu construo a partir do meu novo nascimento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, estas obras se tornarão manifestos individualmente, pois naquele dia as nossas obras serão demonstradas, porque ela será revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele um dano. Qual é o dano? Não recebeu o galardão. Mas esse mesmo está salvo, todavia, como que através do fogo. Vamos entender o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele diz: olha, o que você constrói na tua vida é como se fosse, ele usa uma ilustração de materiais naturais para que as pessoas pudessem entender. Então ele diz: se o que você constrói é como se fosse uma construção em ouro, em prata, em pedras preciosas, ou em madeira, feno e palha. Percebe que cada elemento desse tem um grau de pureza, tem um grau de resistência, tem um grau de durabilidade. Então Paulo diz: olha, se o que você conseguiu fazer para Deus vale ouro, quando você estiver diante do fogo e você for provado, as suas obras vão ser analisadas, você vai receber galardão. Porque quando o fogo bate no ouro, o ouro não derrete em um determinado tipo de grau. Ele melhora aquilo. E aí ele diz: olha, se quando o fogo for confrontar as obras, se quando isso acontecer, o que você fez for digno de receber recompensa, você vai receber recompensa. Mas se for madeira, feno e palha, se for coisas que não vai receber, uma vida cristã vivendo de todo jeito, quando você for provado, isso não vai se queimar, não vai valer de nada, você não vai receber galardão. Ele diz: você vai ser salvo, mas sem receber galardão. E por que vai ser salvo? Porque essa entrega de galardão já é para salvos, não é para determinar se você é salvo ou não. Entende? Então, se você está lá, você já foi salvo, agora você não vai receber galardão nenhum. Percebe isso? E as pessoas perguntam: pastor, o que é que o senhor acha que vai ser esse fogo que vai provar as nossas obras? No meu entendimento, esse fogo será os olhos de Jesus. Apocalipse nos diz que os seus olhos são como chama de fogo. E a Bíblia nos diz no versículo anterior que nós lemos: nós vamos comparecer diante dele. E o fogo nos provará as nossas obras. Eu imagino, irmãos, eu diante de Jesus, um corpo glorificado. E não esquece aquela história que vai ter um telão passando na tua vida e dizendo o que você fez, o que você deixou de fazer. Isso não é bíblico. Mas nós estaremos diante dele no tribunal de Cristo, na plataforma da recompensa, para determinar as recompensas, os galardões que nós vamos receber. E com o seu olhar, ele vai olhar para mim e para você, e a gente vai saber o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E nesse momento, ele vai determinar o que nós vamos receber. Uau! Você está aqui?
Aleluia. E aí ele diz, olha, uns vão receber, outros, as obras serão queimadas. Quando passar pelo crivo, não vai ficar nada digno de ser recompensado. Eu não sei você, irmão, mas não quero só ser salvo não, viu? Eu quero ser salvo e quero receber galardão. Eu quero estar lá diante dele, ele olhar para mim e dizer, servo bom e fiel. Tem aquele texto lá de Mateus, capítulo 25, Lucas 15, é exatamente isso. O Senhor sai, deixa a gente aqui fazendo, precisando multiplicar, produzir. Quando o Senhor volta, cadê o que você fez com o que eu deixei para você fazer? Não, Senhor, está aqui, ó, eu peguei, investi, ganhei mais. Muito bom, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Mas aquele que não ganhou nada, que não multiplicou, que não trabalhou, que não serviu, ele disse, rapaz, vou tirar de você o que você tem. Porque o que você tem é só o que eu te dei. Você não conquistou nada, você não trabalhou, você não desenvolveu nada. Amém, irmão? Você está aqui? Olha para seu vizinho. E aí? Diga assim a ele. E aí? Tu está feliz? Ou está com medo? Agora, eu acho que tem irmão que vem pela primeira vez na igreja, né? Aí vê o pastor dizendo, diga para o seu irmão, diga para o seu irmão. Ixi, que chatice. Sabe de uma coisa, irmãos? Se você está com medo, ainda dá tempo de ajustar a tua vida. Para você não perder nem o arrebatamento, nem o tribunal de Cristo, e ser recompensado diante dele. Dá tempo. Se arrepende. Alô, você está aqui? Ah, pastor, mas eu deixei de fazer tanta coisa para Deus nesse tempo que eu já nasci de novo. Ainda dá tempo. Até o dia que ele voltar, que pode ser daqui a pouco, dá tempo. E se for agora? Aí a gente vai, irmão. Meu Deus, e minha família, e minhas contas, e minhas coisas. Irmão, a consciência de Deus, de Jesus. A Bíblia diz, olha, nós somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que havemos de ser. A Bíblia diz que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele. Você terá um corpo glorificado como Jesus tem. Nós teremos uma consciência muito maior de Deus e da magnitude dele do que nós temos hoje. Então, tudo que a gente viveu aqui, queridos, é como se fosse uma lembrança do passado. Alô? Vamos lá? E aí, nós vamos ser arrebatados, a gente não vai a falar da tribulação, amém? Porque não é algo que você vai passar, e lembra do que eu falei, a gente vai falar para você que é a igreja. Apesar que nós podemos estudar, e eu adoro estudar sobre tribulação, gosto muito de estudar sobre esse assunto, mas eu quero ler com você agora, Mateus capítulo 24, versículo 29. Vamos falar do que vai acontecer no final da tribulação. Lembra, o arrebatamento aconteceu, o bicho está pegando aqui na terra, a gente está no céu, junto com o Senhor, recebemos nossos galardões, estamos aguardando um dia que nós vamos voltar para cá com o Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 29, ele diz assim, Jesus falando, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Diga, chegará um dia em que Jesus voltará para pisar e reinar nessa terra. Uau. Então diga, no final da tribulação. E durante a matéria você vai entender por que é no final da tribulação que ele vai vir para pisar e reinar nessa terra. Você vai entender por que é que no arrebatamento ele não vem da terra, ele nos chama nos ares. E nós nos encontramos com ele nas nuvens. Você vai entender porque ele vai precisar vir pisar
na terra. E por que é no final da tribulação? Porque tem algo que os judeus precisam fazer durante a tribulação, para que ele venha e pise na terra novamente. Como o Messias, como aquele que vem estabelecer o reino de Deus. O reino físico, né? Porque o reino espiritual já está dentro de nós. Mas diga, no final da tribulação, ele vai voltar para a terra. Agora eu quero ler com você Apocalipse capítulo 19. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio dessa noite? Isso aqui é o apóstolo João falando, né, da tribulação. No versículo 18, no capítulo 18, perdão, ele fala do finalzinho da tribulação. E no capítulo 19 do livro de Apocalipse ele diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Diga, são do nosso Deus. Versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Uau! Aleluia! Já imaginou essa visão, irmãos? Porque a gente não vai estar vendo de baixo para cima, a gente vai estar vendo do lado. Você vai entender já. Mas quem estiver na terra durante a tribulação, vivo até esse finalzinho da tribulação, vai ver isso, ó, o céu se abrindo e Jesus descendo, montado num cavalo branco, vestido com vestes brancas salpicadas de sangue. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas quem estiver aqui, no mínimo vai tremer. Amém ou ai de nós? Aleluia. Agora, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Vamos entender quem são esse povo aqui? Rapidinho, lá na matéria a gente explica bem detalhadamente para você entender quem é esse exército do céu aqui. Não são os anjos. Esse exército do céu, que vai estar junto com ele, também montado em cavalo, vestindo roupas de linho branco e puro, cutuca quem está perto de você e diz: é tu. É a igreja, são os salvos. Aqueles que foram arrebatados estarão no céu, aguardando o dia de vir e reinar com ele nessa terra. E na matéria você entende porque essas vestes de linho branco está falando para a igreja, da igreja e não de anjos. Os anjos até podem vir, mas não está falando, aqui está falando da igreja. Diga igreja. Diga eu volto com ele. Então, você não vai estar tendo a visão de baixo para cima, você vai estar na visão do lado dele. Ele aqui no cavalo e você, é o cara. Talvez você não saiba nem, meu irmão, andar de cavalo, mas naquele dia você vai aprender. Você está aqui, irmão? Eu sendo você, eu ficava mais feliz do que isso, viu? Amém. Mas vamos lá. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Falamos sobre isso aqui quando falamos da ira de Deus, né? A ira de Deus, ela vai ser derramada sobre a terra durante a tribulação. É o juízo de Deus caindo sobre a terra. E a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai pisar o lagar do furor da ira de Deus. O que é o lagar? O lugar onde as uvas eram espremidas para fazer o vinho. Né? Então a Bíblia diz que Jesus vai vir e ele vai pisar essa terra, o lugar onde o sangue foi derramado. Tudo bem?
Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uau! Diga: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 19: E vi a besta, se referindo ao império do anticristo, e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para lutarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olha aí, o exército do anticristo, físico, um exército físico, ele vai se reunir para querer lutar contra Jesus. E contra a gente, viu? Contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então diga: todo aquele que servia o anticristo vai morrer. Alô? Tudo bem? Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ora, vamos lá, vamos entender aqui. Jesus vem para reinar 1000 anos na terra, vai estabelecer o reino dele aqui. Isaías capítulo 11, você pode ler depois, ele vai falar como será esse reino. 1 milênio, 1000 anos aqui na terra. Mas a Bíblia diz que nesses 1000 anos o diabo está preso. Mas a Bíblia diz que no final dos 1000 anos o diabo vai ser solto. Porque é necessário que isso aconteça, por um pouco período de tempo. Por que isso vai acontecer? Quem quer saber? Lá na matéria do reino a gente vai estudar detalhadamente e entender por que é que isso vai acontecer. Mas só para deixar você com um gostinho de eu quero mais, né? Isso vai acontecer porque durante o milênio, quem viveu na tribulação, lembra da tribulação? Que a gente vai estar no céu 7 anos e o bicho pegando aqui embaixo? Nesse período, quem não aceitou a marca da besta, quem não serviu o anticristo, ele vai ser salvo. Quando Jesus voltar, a gente não vai ler hoje, mas nesse momento aqui, quando ele prende e derrota o anticristo, ele manda seus anjos juntar dos 4 cantos da terra, todo mundo que estiver vivo. Ele vai colocar à sua direita os salvos, as ovelhas, e à sua esquerda os que não foram salvos. E esses serão destruídos e mortos. E esses aqui, que não serviram o anticristo, que foram perseguidos, mas não morreram durante a tribulação e creram em Deus e em Jesus, eles vão entrar nesse reino que Jesus vem reinar aqui na terra e vão viver 1000 anos. Só que eles vão ter um corpo igual ao meu e o seu agora, não terá um corpo glorificado. Mas você concorda comigo que esse povo ele vai... É porque é muito assunto para 8 minutos. Mas você concorda que esse povo, ele vai viver nessa terra, nesse reino de Cristo na terra. Nós vamos estar reinando com Jesus. Se você ler Apocalipse capítulo 2, você vai ver ele dizendo: olha, aquele que vencer e que for fiel até o fim, reinará comigo. Nós exerceremos o reinado dele aqui na terra junto com ele. Mas esse pessoal, que não está com o corpo glorificado como o nosso, vai viver, vai ter filho, vai se multiplicar. A Bíblia diz que haverá uma multidão como a areia do mar, vivendo nessa terra durante esses 1000 anos. Isaías capítulo 11, se eu não me engano, diz que aquele que morrer com 100 anos será considerado jovem. Por quê? Porque o mal está aprisionado. Não existe mal operando na terra. A Bíblia nos diz, por exemplo, que no milênio, nesse reino de Jesus na terra, o lobo e o cordeiro vão estar juntos. O leão, você vai poder colocar a mão na toca da cobra e ela não vai te morder. Lembra do Éden antes da queda? Pois é, vai ser assim. Aleluia. Mas esse povo, irmãos, que vai estar vivendo sem ter um corpo glorificado, eles vão ter filhos. E você concorda comigo
que Deus nunca criou ninguém para servir a Ele por obrigação. Nenhuma criação criada por Deus foi criado para servir a Deus porque não tinha opção. Precisa-se escolher. Os anjos escolheram servir a Deus. Outros anjos escolheram seguir Lúcifer. O ser humano foi criado, mas em Gênesis ele escolhe se separar de Deus quando desobedece a Deus. E ele decide seguir a sugestão da serpente, do diabo. Mas como esse povo, durante o milênio, vivendo com um corpo humano, tendo filhos e vivendo muito tempo, porque o mal está aprisionado, como eles vão poder escolher servir a Jesus se eles não conhecem o mal? Eu não estou falando da gente que vai estar salvo com o corpo glorificado, reinando com ele, não. Estou falando dos outros. Então, o diabo vai ser solto para tentar as pessoas. E a Bíblia nos diz que ele levantará um exército tão poderoso. Versículo 7 do capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir. Essa palavra seduzir traz a ideia de tentar, cooptar, trazer para junto dele as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Marcharão pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida, falando de Jerusalém. Então o diabo ainda vai ser solto, e pessoas, mesmo com Jesus na terra, reinando, governando a terra, o povo alguns ainda vão decidir seguir o diabo. Serão enganados, decidirão seguir aquela instrução. E vão se levantar para invadir Jerusalém. Porque é de lá que Jesus vai estar fisicamente reinando, com o corpo glorificado e tudo. Você está aqui, irmão? Mas olha o que é que vai acontecer. Bem rapidinho para você. Versículo 10. Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Morre tudinho. Alô? Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Nesse exato momento, o diabo ele vai receber sua condenação ou sua sentença de sofrimento eterno. Você está aqui? Agora vamos para o capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Uau! Essa terra, como nós conhecemos, ela deixará de existir no final do milênio. Uma nova terra e um novo céu serão criados. E descerá, não é um céu espiritual, céu atmosférico, como nós conhecemos, tá bom? E descerá do céu espiritual, do céu de Deus, a Jerusalém celestial. Uma cidade inteira. E se você ler Apocalipse capítulo 21, você vai saber exatamente o tamanho da cidade. Veja como Deus é detalhista. Vai falar dos muros dessa cidade, da altura, da largura, de como será. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas eu fico empolgado quando eu começo a ouvir isso. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal. Cadê Alisson? Não, então é eu que vou cantar. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro, um rio da água da vida, claro como um cristal. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas de árvore são para a saúde, para a vida dos povos, daqueles que habitam na Jerusalém celestial, de todos que foram salvos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nesta cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Existe uma eternidade para mim e para você, e não é uma eternidade miserável, não é uma eternidade de sofrimento, será uma eternidade de glória. Habitaremos com o Senhor na Jerusalém celestial e reinaremos para sempre. Sabe o que é que acontece quando a gente usa a palavra para sempre? Eternidade passada, eternidade futura. Nossa mente dá um nó, porque a gente está acostumado com começo, meio e fim, com tempo, com anos. Mas Deus reina de eternidade a eternidade. Deus é. E Ele vai reinar, e nós vamos reinar com Ele eternamente. Por isso, meu irmão, a tua decisão de entregar a vida para Jesus agora, de viver para Ele, te garante um futuro glorioso. Sem dor, nem sofrimento. Não haverá mais choro, nem pranto. E Ele quer isso para você. Você pode ficar de pé? Vamos cantar uma música aí. Feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo nosso futuro glorioso.
futuro glorioso para você, meu irmão. Eu não sei se você sabe, mas o preço que foi pago para isso foi muito precioso. Não foi com coisas naturais que nós somos comprados da nossa vã maneira que vivíamos, mas pelo precioso sangue de Jesus. Sangue de um cordeiro puro, incontaminado. E Ele fez isso para garantir esse futuro para mim e para você. E se você está aqui essa noite e nunca fez uma oração convidando Ele para ser o Senhor da sua vida, dizendo que crê naquilo que Jesus fez, convidando Ele para ser o seu Senhor, você pode fazer isso nessa noite. Se você está aqui e não tem certeza da sua salvação, se você não sabe para onde vai quando um dia partir dessa terra, deixa eu te dizer uma coisa: existe um futuro glorioso disponível para você, mas também existe um futuro de tormento para aqueles que não aceitam a salvação. A salvação foi dada, para nós é de graça, para Ele foi um preço alto que foi pago. E nós podemos aceitar aquilo que Ele fez somente com uma decisão de coração e uma oração feita com a nossa boca. Se tem alguém que precisa entregar a vida a Jesus nessa noite, levante sua mão, nós queremos orar junto com você. Ou se você está aqui e se afastou da comunhão, do congregar, do estar envolvido com Ele, mas você precisa voltar, tomar uma decisão e voltar para esse relacionamento com Ele, levante sua mão, nós vamos orar junto com você também. Tem alguém que precisa fazer isso nessa noite? Não? Todos já são salvos? Todos já nasceram de novo? Amém? Temos uma jovem aqui. Que bênção, meu irmão. Você pode vir aqui, eu quero orar com você. Aleluia! Deus é bom. Você pode tomar seu assento. Deus é um Deus de reencontros. Deus é bom. Os diáconos podem ir. Nós vamos passar para um momento bem importante do culto. Sabe, irmãos, quando Jesus morre naquela cruz por mim e por você, Ele não somente garantiu uma eternidade com Ele, como nós ouvimos nessa noite, mas Ele providenciou uma vida nessa terra para que nós pudéssemos andar em justiça, tendo relacionamento com Ele, sem culpa e sem condenação. Nós aprendemos sobre a justiça de Deus domingo passado, né? E Ele também garantiu cura para mim e para você. Eu quero ler com você agora 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero que você vá, abra lá comigo 1 Coríntios capítulo 11.
Porque Paulo, ele ensinando a igreja acerca da ceia do Senhor, ele traz uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus aí. Paulo não estava entre os 12 que andou com Jesus, mas ele recebe do próprio Senhor Jesus a revelação acerca da ceia do Senhor. E ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto representa o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a partir daí possa comer do pão e beber do cálice. E ele diz que comer indignamente, versículo 29, é: pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. E este é o motivo porque existia entre aqueles irmãos, naquela igreja, muitos fracos, doentes e alguns que morreram antes da hora. Paulo diz: olha, quando você for ceiar, celebrar a ceia do Senhor, lembre-se que o pão representa o corpo de Jesus. Corpo esse que foi moído para trazer cura para mim e para você. E ele diz: quando você for cear, lembre-se que o cálice representa o sangue da nova aliança. O sangue que foi derramado para nos justificar, para limpar a nossa natureza de pecado, para nos reconectar com Ele novamente, para abrir um novo e vivo caminho, como a Bíblia nos diz, por meio do seu sangue. E ele diz: todas as vezes que nós fizermos isso, nós estamos lembrando daquilo que Ele fez, até que Ele venha. Porque Ele fez, mas não ficou morto, Ele ressuscitou, e Ele vai voltar. Mas Ele diz: olha, quando você fizer isso, não faça de uma forma indigna, não traga juízo para si. E Ele nos diz que fazer de uma forma indigna é andar no pecado, é não reconhecer o corpo de Cristo, é não estar andando em amor, é não entender que nós somos um corpo. Quando nós não estamos andando em amor uns para com os outros, vivendo uma vida troncha de todo jeito, nós estamos vivendo de uma forma indigna. E ele diz que era por causa dessa vida indigna que naquela igreja de Corinto muita gente estava fraca, doente, que morreu antes da hora. Mas ele diz o que? Examine-se você. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Se arrependa, mas participe da ceia do Senhor. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos orar pelos elementos. Quero convidar a Adriana aqui, por favor. Quero convidar o pastor Davi e Natália para orar pelos elementos. Depois que nós orarmos, os diáconos vão distribuir, tá certo? Você fica de olho aberto, quer dizer, de olho aceso, ó. Fica de olho aberto até receber os elementos. Depois você pode fechar teus olhos, orar ao Senhor. Se você precisar se arrepender de algo, irmãos, mudar a direção, abandonar algo, né? Se arrepender, pedir perdão ao Senhor, faça isso e participe da ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse pão que simboliza a tua carne, Jesus. A tua carne que foi entregue naquela cruz. Oh, Pai, que agora, Senhor, nos tornou e firmou uma nova aliança. Pai, te rendemos graça porque o corpo de Jesus, moído naquela cruz, trouxe para nós, Senhor, uma justificação, uma salvação. Oh, Pai, nós te rendemos graça pelo sacrifício de Jesus, que não foi só por aqueles que o seguiam, mas por todos, Pai. Todos, Pai. Foi um sacrifício por todos. Jesus se entregou naquela cruz por todos nós que não merecíamos, mas Ele se entregou por nós. E hoje podemos ter a nossa conexão com o Pai restaurada por conta desse sacrifício. E nós te rendemos graça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, pelo seu amor, ao enviar o seu Filho quando ainda éramos pecadores, Pai.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos trouxe para o seu reino, um reino de paz, de justiça e de alegria. Senhor, nós te agradecemos pelo novo e vivo caminho que o Senhor inaugurou para nós, Pai. Hoje podemos te chamar de Pai. Temos livre acesso a você, Jesus, por causa do sangue derramado naquela cruz, por causa do teu corpo moído, Pai. Temos cura em nosso corpo, Pai. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Então os diáconos podem distribuir. Se você está aqui nos visitando e diz: pastor, eu posso celebrar a ceia do Senhor? Se você nasceu de novo e é filho de Deus, tem consciência disso e sabe o significado da ceia, como nós falamos, você também pode cear junto conosco nessa noite. Clamar, então vem,
pode se voltar para alguém que esteja próximo a você aí. Vamos fazer diferente hoje? Hoje vai ser o culto todo diferente. Vai procurar alguém que você não conhece. Você ficar aqui mais eu. Isso, irmão. Vai lá, não tem vergonha não. Todo mundo aqui vai pro mesmo céu. Vai todo mundo morar junto. Isso. Diga assim para ele: meu irmão, por causa do sacrifício é que nós comemoramos. E é por causa do sacrifício que temos um futuro glorioso, uma eternidade vivendo e servindo a Ele. Por isso, não nos esquecemos daquilo que Ele fez. E é a isso que nós celebramos nessa noite. Amém? Você pode comer do pão e beber do cálice. Aleluia! Glória!
Amém. Você pode sentar por um instante. Sabe, queridos, talvez você já está na igreja há um bom tempo, talvez você já passou, né, por essa estação que os nossos irmãos vão estar passando. Mas quando eles decidem dizer sim a um convite, a uma direção de Deus, né, de vir congregar em um lugar, de aceitar a palavra, de se envolver com a visão, e eles decidem, né, seguir para se envolver um pouco mais, né, se tornar membro da igreja, servir nos departamentos. E o discipulado, ele tem esse objetivo também, né, de envolver as pessoas, de apresentar um pouco da visão da igreja para as pessoas que estão chegando, do funcionamento da igreja, da organização da igreja. Nossa próxima turma, né, nós vamos começar uma próxima turma nas próximas semanas. Nós vamos só ver direitinho a data para começar, mas se você está aqui e deseja fazer, se juntar a esse time poderoso, você pode passar lá no Verbo Shop, dar o teu nome e o teu telefone. O discipulado tem duração de 1 mês, são 4 semanas, uma vez por semana, 2 horas por noite. E eles decidiram fazer isso. Eu posso dizer para vocês que estão concluindo essa etapa que parece ser algo simples, mas é um compromisso diante do Senhor. Um compromisso de se envolver mais com Ele, de seguir uma visão que Deus plantou vocês e que vocês possam frutificar nisso. Sabe, como a gente falou aqui no encerramento na quarta-feira, nossa vida precisa ser para servir a Ele de alguma forma. Servir a Ele lá fora, em casa, no trabalho, na igreja, mas também servindo pessoas, né? Dando a nossa vida por outros. E quando vocês decidem fazer e cumprir essa etapa, existem recompensas de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Talvez a gente não consiga perceber e ver tudo agora, mas há um comprometimento de vocês para com Deus e com a visão que Deus deu para esse lugar. E há um comprometimento de Deus honrar a decisão e a fidelidade da vida e do coração de vocês em fazer isso. Amém? Então, nós vamos convidar, por favor, Gerson, Paula. Eles vão estar entregando os certificados. Amém? O louvor vai fazer aquela musiquinha básica de entrega de certificados. Amém? E a gente vai chamar aqui o nome dos irmãos. Eu quero que você se alegre com eles. Amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa, ó, não bate muita palma pro primeiro e do terceiro para frente, não, mantém o mesmo ritmo, beleza? Depois, irmãos, que a gente entregar, a gente vai ter um momento, nós vamos orar por vocês, tá certo? Mas a gente vai primeiro fazer isso. Então, estamos aqui nessa noite reunidos, irmãos, para celebrar a vida dos nossos irmãos que concluíram satisfatoriamente um mês de curso no nosso discipulado Verbo da Vida. Você pode aplaudir a vida dele? Eu quero convidar o irmão Antônio Fernandes Filho. Fabiana Cavalcante da Silva. José Vanderlin de Melo Silva. Randal José Crispim Júnior e Priscila Marquezine Crispim. Podem ir no mesmo. Glória a Deus. Lucas de Macedo Marquezine. Roberto Nogueira de Souza Lopes e Brenda Nathani de Souza Nogueira. Eduardo Jorge Tenório de Freitas Souza e Juliana Pinheiro da Silva Souza.
apresentador de formatura do Rema. Então, eu queria convidar todos vocês que receberam o certificado, que vocês pudessem deixar o certificado. Não, traz ele para a gente tirar uma foto. Depois a gente vai orar por vocês. Amém? Junta todo mundo aqui na frente, para a foto ficar melhor. Isso. Vem Gerson, Paula. Vem a Adriana também. Ah, tu vai tirar foto? Certo. Então você que recebeu os seus... Passa lá na mesa do Rema no final, para você receber também suas provas, tá bom? E uma pastazinha específica sua. Deixa a gente ir para frente, né? Porque aqui tá escuro. Que barbaridade. Peraí, vamos repartir aqui para não ficar desproporcional. Vocês vêm mais para cá. Isso. Vocês esperam aí, né, gente? Rapidinho. Vem, Adriana. Não. Adriana, Gerson e Paulo. Fica aqui, vem cá. Isso. Vai juntando. Isso. Junta mais. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Então é 5. Pronto. Vai mais para lá. Isso. Pode ir. Pronto. Os casais podem ficar assim, ó, próximos, porque aí vai ficando melhor para a foto. Isso. Junta só mais um pouquinho. Isso. Aparece meu pé aqui, subindo não, né? Aqui atrás. Aí, muito bem. Glória a Deus. Então, eu queria que vocês pudessem agora ficarem voltados para cá. Amém? Nós vamos orar por vocês agora. Aleluia. Então, quero que a Adriana venha, Gerson e Paulo também. Sabe, queridos, a Bíblia nos ensina sobre uma doutrina chamada imposição de mãos. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2 fala que a imposição de mãos é uma doutrina básica. É algo essencial, né, para que o cristão entenda. E sempre que em momentos na palavra e no Novo Testamento, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, pessoas vão passar por novas etapas, novas estações, nós vemos a imposição de mãos sendo feita como uma forma de uma capacitação para algo novo. Naturalmente pode ser somente alguém colocando a mão em tua direção, mas espiritualmente existe uma transmissão de unção. Existe uma capacidade, uma capacitação de Deus para um tempo, para estações e momentos novos na vida de vocês. E eu queria que você que está aí atrás, você pudesse estender suas mãos para cá também. Você que está aqui, fecha teus olhos. Vamos orar por vocês. Amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pela vida desses irmãos que decidiram, Pai, dizer sim para uma nova etapa. Senhor, cremos na tua unção, capacitando eles para esse novo tempo. Eles podendo viver todos os teus planos, sonhos, desejos do coração deles. Pai, muito obrigado, porque eles cumprirão a tua vontade, farão a tua obra nessa terra. Senhor, muito obrigado, porque haverá graça, haverá favor, haverá sabedoria, para que eles possam viver tudo que o Senhor tem para a vida deles. Obrigado, Pai, porque será um tempo maravilhoso e eles poderão desfrutar da tua boa mão conduzindo eles, trazendo sabedoria, capacidade, entendimento, fortalecimento, Senhor. Fortalecimento. Obrigado, Pai, porque muitos deles descobrirão propósitos, chamados, enquanto decidem viver para você. Senhor, somos gratos, Pai, pela vida de cada um deles. No nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, pessoal. Vocês podem retornar, por favor. Quero convidar a minha rainha aqui. Venha. Aleluia. Vocês estão bem? Vou falar sobre dízimo e eu sou a mulher que eu não abro Bíblia para falar sobre dízimo. Porque eu já entendi que 10% é do Senhor. Mas eu sou a mulher que dou muito testemunho, né? Assim, lá na vila as meninas me conheciam como a mulher do testemunho. E eu não posso deixar de falar daquilo que Deus faz e fará na nossa vida. E algumas semanas atrás eu dei o testemunho da unha, né?
eu precisava R$ 80 para ajeitar minha unha e Chilton precisava de R$ 100 para dar manutenção na prótese dele. E a irmã chegou e ofertou R$ 200 ali para mim. Amados, R$ 20 era do Senhor, 100 era da manutenção da prótese dele e 80 era da minha unha. Só que, como vocês sabem, Chilton vai fazer, implante ou é transplante, que eu não sei, implante. Transplante capilar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, fé, ela age sem estar vendo nada. Então, a gente já foi para 3 médicos, foi isso? Foi mais de um, né? Porque teve consulta online. E o que é que acontece? E quando a gente estava em um médico, e ele já passou exame de sangue, não sei o que lá, e também não sei o que lá de eco. Negócio do coração. E quando ele chegou, eu disse, vá logo marcar, porque você já vai fazer os exames sem saber quem é o médico. E um dos médicos, ele disse assim, olhe, não é para usar a prótese mais. E meu amado, eu vou dizer, eu ia cortar o cabelo dele e eu ia chorar. Mas Deus deu uma sabedoria a ele. Ele disse assim, Adriana, eu vou usar a prótese só para ir para os cultos. E eu vou ficar em casa sem a prótese, que é para o cabelo respirar, careca, né? E aí eu disse, Chilton, então você não vai gastar esses R$ 100 para fazer a manutenção da prótese. Veja, o milagre foi para a unha, porque Ana Luísa amanhã vai fazer 10 anos e eu encomendei o bolo a uma boleira. Não vou nem olhar para ela, nem vou falar o nome dela, senão ela fica com vergonha. Amado, deixa eu dizer. Só aí veja como Deus é lindo. Amados, o bolo de Ana Luísa, que eu vou comemorar quinta-feira lá no Avivatinho, pais e mamãe, traga as crianças, porque ela disse, quinta-feira não vai vir ninguém. Eu digo, vai, Deus vai e eu vou estar lá. E deixa eu lhe dizer, e amado, dava mais de R$ 270 as coisas que ela ia fazer. E ela disse assim, Adriana, você só vai me dar R$ 100. Os R$ 100 que foi a oferta da unha, que era do cabelo de Chilton, foi para o bolo. Então, amados, eu não posso deixar de testemunhar e de falar do que Deus faz, do que Deus vai fazer nas nossas vidas. E daqui a uns dias, vocês vão ver o seu pastor aqui sem nenhum cabelo. Porque, amado, deixa eu dizer, fé fala. E eu já orava pela equipe médica sem eu saber quem era. Eu sei que Jesus está voltando, a gente não vai se apegar a nada, porque eu já disse ao Senhor, pode vir dinheiro nas minhas mãos, porque eu sei o que é que eu vou fazer. Mas eu estou investindo na vida do meu marido, que era 2 sonhos que eu tinha, que era ele perder quilos, ele já perdeu, e cabelo. E eu já orei, e eu digo todas as manhãs, obrigado, porque o cabelo dele vai crescer. E como vocês sabem, eu queria que os meninos colocassem aqui a foto da família. Alguns vão pensar que é tudo irmãos, mas não são. Aqui são 7 pessoas e esse casal, eles vieram do sítio e eles fazem o rema. E a gente já pagou o primeiro ano dele todo, você e o Verbo Vila. Então hoje a gente mais uma vez vamos tirar a oferta. E deixa eu lhe dizer, eu já peguei os carnês deles. Essa semana eu vou pagar tudo aquilo que a gente arrecadou. Vou prestar conta com o tesoureiro daqui, a tesoureira da vila. É tudo bem seguro, não se preocupe. Então eu quero que vocês se levantem com alegria. Se você deseja entregar o dízimo que é do Senhor, é aqui nessa galega bonita. E se você deseja ofertar para esse casal, vocês ofertam aqui. Então, com alegria, se levante e oferte. Amém? Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Eu pego, agarro e pego, eu pego o que é meu, agarro o que é meu,
cada semente plantada nesse lugar, por cada dízimo devolvido, Senhor, nós entendemos que cada um daqueles, Pai, que tenha entendido e vivido, desfrutarão dos direitos e benefícios da aliança que temos contigo, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero te dar alguns avisos bem rápidos para te despedir. O primeiro deles é que na quinta-feira nós estaremos juntos a partir das 20 horas. Diga 20 horas. Então, quinta-feira teremos mais um tempo poderoso. No próximo final de semana é carnaval, né? E algumas pessoas perguntam: pastor, vamos ter culto? Sim, sábado e domingo temos culto normal, tá bom? Então você está convidado a estar conosco no sábado e no domingo às 19h30, tá bom? Você lembrando, você pode passar lá fora no Verbo Shop, comprar livros, investir no teu crescimento, Bíblias, se você está precisando, lá tem também, amém? Lá você também pode dar o teu nome para a próxima turma do discipulado, você que deseja fazer, tá certo? Lá fora também temos a mesa com informações sobre o Rema, e lembrando, você que concluiu o discipulado, passa lá para pegar as tuas provas e tua pasta individual, tá bom? Agora no final. E você também pode passar lá no nosso Verbo Café, amém? E se alimentar. Eu dizia encher o bucho, aí teve uma irmã que disse: pastor, encher o bucho é feio, né? Se alimentar. Então você pode encher o bucho se alimentando. Amém? Lá no nosso Verbo Café. Amém? Você pode ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Eu quero agradecer você que nos visitou. Amém? Nessa noite. E lembrando que terça-feira à noite, 20 horas, lá na casa de Geice. Cadê Geice? Amém? Aqui próximo a Rui Barbosa. Amém? Nós vamos ter mais um GC acontecendo. Então você que deseja se envolver, você que é do grupo de jovens da igreja, você pode também se envolver conosco nesse trabalho. Amém? Fica tranquilo, porque nos próximos meses nós vamos ter GC para casais, vamos ter outras coisas acontecendo na igreja, você vai poder se envolver, amém? Tem um grupo de trabalho sendo começado e desenvolvido para as mulheres solteiras da igreja também, então vai se preparando, porque temos muitas novidades, mas não precisa ficar constrangendo a irmã solteira, não. Amém? Vamos ter muitas novidades, esse será um ano poderoso. Vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra que é viva, poderosa, que é eficaz. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem um futuro glorioso disponível para nós, proposto para nós. Obrigado, Pai, porque podemos confiar em você, sabendo o que nos aguarda. Porque podemos confiar, sabendo que o Senhor, aquele que prometeu, é fiel para cumprir e não muda. Muito obrigado, Senhor, por uma volta tranquila para as nossas casas, por uma semana de bênçãos no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre a sua vida. Vai na paz e